Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa aulinha de matemática e nós trabalharemos no livro EMAI e iremos aqui dar continuidade à ideia da multiplicação desenvolvida anteriormente pela tia Cássia, ok? Então, vamos lá e nós continuaremos a compreender a multiplicação. Nós trabalharemos a ideia que organizadamente, podemos realizar a multiplicação de um modo mais fácil, mais simples e mais direto. Para tanto, vamos observar o que está posto. Ricardo, ele tem uma coleção de carrinhos. Então, nós temos aqui a coleção de carrinhos do Ricardo, certinho? E aí, nós observamos, e se fosse para que vocês me respondessem quantos carrinhos Ricardo tem em sua coleção, o que é que vocês fariam, né? Como vocês fariam essa contagem? Então, nós vamos observar colocando o seguinte. O Ricardo, na sua brincadeira, ele resolveu, então, organizar os carrinhos da sua coleção. Então, nós temos aqui os carrinhos dispostos aí, né, aleatoriamente. E nós temos aqui, nesta segunda visão, o que? Os carrinhos organizados, né? O Ricardo, durante a brincadeira, organizou os seus carrinhos, colocando ali, ó, um embaixo do outro, numa contagem de quantas linhas? Deixa a tia Vilma tirar aqui, numa contagem de quantas linhas? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Mas a linha, pessoal, é no sentido horizontal, ok? Mas ainda nós vemos que tem aqui uma organização através de colunas. O que é isso? Então, aqui na vertical, olha só, aqui na vertical, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4 colunas, ok? Então, veja que nós temos uma disposição retangular. O que isso significa? Que os carrinhos estão numa quantidade X, que no caso aqui são 6 linhas, tá certo? E numa quantidade outra na vertical, que são as colunas, que são então em número de 4 colunas. Então, nós temos 6 linhas na horizontal, não é isso? Linhas sempre na horizontal e colunas na vertical. Então, quantas linhas tem aqui? 6 linhas. Quantas colunas? 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é uma organização matemática e nós chamamos isso de organização retangular, tá bem? E aí, então, nós temos essa primeira organização que o Ricardo fez. Então, respondendo aqui, vocês dirão, de que modo fica mais fácil saber a quantidade de carrinhos de Ricardo? Na primeira organização, nesta primeira, deixa a tia Vilma voltar tudo aqui. Então, aqui, nesta primeira organização ou nesta segunda organização? Qual é o modo ou a situação que facilita a contagem dos carrinhos da coleção de Ricardo? Então, vocês vão responder qual é a maneira que faz com que facilite, que fique mais fácil saber a quantidade de carrinhos do Ricardo aí da coleção dele, tá certo? E aí, nós então encontraremos aqui a resposta analisando uma situação e outra, tá certo? A posição anterior, né, que é os carrinhos todos lá aleatoriamente dispostos, ou se nessa posição posterior, que é os carrinhos organizados em fileiras e colunas. Aí a gente tem uma pergunta aqui na B. Nesta última posição ou situação, explique como você pode calcular a quantidade de carrinhos. Você já trabalhou com a tia Cássia a introdução aqui da multiplicação retangular. Então, de que modo você
consegue calcular a quantidade de carrinhos sem ter que contá-los de um a um, tá bem? A tia Vilma vai dar a oportunidade de vocês lembrarem o que vocês fizeram com a tia Cássia na questão lá da tábua de Pitágoras, que vocês multiplicaram linhas por colunas, né? Então, aqui vocês vão multiplicar o número de linhas, que são 6, né? Então, 6 vezes o quê? Quantas colunas? Vezes 4. É isso? Então, vamos lá, prosseguindo. Então, explicar aí como que vocês podem multiplicar. E depois, vamos para a sequência da atividade 6. Oh, me desculpem, deixa eu ver aqui. 6.6, tá? E nós temos, prosseguindo aí, uma outra organização. Então, Ricardo organizou de outro modo a sua coleção. Então, nós temos aqui uma outra organização. Essa organização, ela é igual à anterior? Ela possui o mesmo número de linhas? Possui o mesmo número de colunas? Então, vocês vão verificar quantas linhas tem essa organização agora e quantas colunas. E vocês verificarão aí o número de carrinhos da coleção de Ricardo, mesmo que vocês tenham uma disposição diferente. Depois nós temos aqui outra disposição, tá certo? Nós temos outra disposição que diz o seguinte: quantas fileiras e quantas colunas? Agora são 3 fileiras e 8 colunas. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar quantas fileiras e quantas colunas. 1, 2... Deixa a tia Vilma voltar e tentar riscar aqui um pouco. 1, 2, 3, o quê? 3 fileiras, fileiras na horizontal, sempre na horizontal. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, colunas na vertical, ok? E por fim, nós temos aqui 8 fileiras e 3 colunas. Então, deixa a tia Vilma começar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ixi, tá muito feio. É que a tia Vilma não tem visão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. Quantas colunas? 1, 2, 3 colunas.